Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da nossa jornada da mente. Já estamos no 18º dia, estamos chegando ao final. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta. Hoje vamos voltar a um tema que é importante que consigamos entender: o poder do sentimento. Muitas pessoas acreditam que basta pensar positivo para transformar a própria realidade, o que não é verdade. Outras fazem afirmações diariamente, estabelecem metas, elaboram um plano e acreditam que isso será o suficiente para mudar de vida, vivendo todo no racional. Mas com o passar do tempo percebe que continuam repetindo os mesmos comportamentos e vivendo os mesmos conflitos. Por quê? Porque existe uma força muito maior do que simplesmente pensar positivo, pensar racionalmente ou ser conduzido pelo ego, aquilo que sentimos. Como eu costumo dizer, enquanto a palavra não se torna carne, se torna sentimento, será apenas palavra. E aqui conseguimos entender o porquê não conseguimos materializar tudo o que desejamos de forma racional, consciente. O grande problema não está apenas no pensamento, mas nas palavras, mas também no sentimento que o pensamento e a palavra estão expressando. O que desejamos deve já ser real dentro de nós. Ou seja, precisamos ter o sentimento de já ter o desejo realizado. Aquilo já é real. Então eu preciso viver, sentir aquilo como realidade, não como possibilidade de vir a ser acontecer. Lembre-se que a razão nunca prevalece a emoção. E vamos aprofundar hoje. Eu sei que muitas pessoas acreditam que basta mudar pensamento, mas se eu disser que o pensamento é o início e o sentimento impulsiona, toda realização nasce primeiro dentro da mente, nasce de um desejo, nasce de uma ideia, nasce de um pensamento. Tudo que existe um dia foi uma ideia, foi um pensamento de alguém. Antes de existir uma casa, alguém imaginou aquela casa. Antes de uma empresa ser criada, ela começou uma ideia para criá-la. Agora, qualquer uma dessas, se não tivesse sendo alimentada pela emoção, não seria materializado. Então, antes de qualquer mudança da nossa vida, existe sempre um pensamento. O pensamento é o ponto de partida, mas existe uma diferença muito grande entre imaginar uma mudança e realmente vivê-la já concretizada. E quantas vezes você decidiu mudar um hábito? Começa uma atividade física, ler mais, perdoar alguém, ter mais paciência, parar de procrastinar. No início existe até um entusiasmo, uma motivação, mas pouco a pouco, dias após dias, depois tudo volta ao que era antes. Isso acontece porque os nossos pensamentos mudaram, mas os nossos sentimentos permaneceram os mesmos. Continuamos a criança ferida. Continuamos no negativo, continuamos sentindo a insegurança, o medo da criança, continuamos acreditando conforme a criança acredita. E lá no fundo, que talvez não sejamos capazes. Consciente até podemos estar desejando, mas infelizmente ainda estamos sendo dominados por aquele sentimento de não ser bom, de não conseguir, da dúvida. Ainda não conseguimos viver a realidade nova desejada, como se já estivesse acontecendo, vivendo toda a alegria, todo o desejo, todo o prazer de já ser, de já ter, já ser real. Vivemos muitas vezes na expectativa do vir acontecer, mas quando precisamos emocionalmente focar na emoção do já ter, vem a realidade e diz: não temos, não conseguimos, fazendo com que os velhos fantasmas emocionais venham à tona. Precisamos entender um grande princípio, uma grande verdade. Entenda isto: como é dentro, é fora. A realidade externa é um reflexo do que somos dentro.
como somos por dentro é uma expressão do que estamos sentindo, ou seja, o sentimento expresso como somos por dentro, e o sentimento não mente. Passamos a conduzir os nossos pensamentos, palavras, é claro, a nossa vida, como diz Carl Jung. Enquanto não trouxermos o inconsciente para o consciente, ele passará a conduzir a nossa vida e vamos chamar isso de destino. Precisamos entender que enquanto houver esse conflito entre aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, a nossa transformação será muito mais difícil e sempre vai prevalecer aquilo que sentimos. É como se a gente tivesse ou tentasse remar um barco com um remo apontando para frente e outro para trás. Há esforço, mas desconexo. Não tem conexão. Por isso é importante entender os mecanismos da mente para haver esta conexão. E já vimos e precisamos entender que os sentimentos moldam a nossa realidade. Os sentimentos funcionam como lentes através das quais enxergamos a vida. Os sentimentos não mentem. Eles expressam as nossas verdades mais profundas. Eles expressam as nossas crenças. E os nossos sentimentos são ondas magnéticas emitidas pelo coração. Aquilo que sentimos é a expressão da nossa verdade mais profunda, de quem realmente somos e acreditamos ser. Ela expressa a visão e percepção que temos de nós. A forma que estamos sentindo movimenta a maneira de agir. Sempre vamos agir conforme estamos emocionalmente, conforme estamos sentindo, conforme sentimos, vamos agir e conforme agimos, vamos ter os nossos resultados. O problema é que não conseguimos muitas vezes entender o que estamos sentindo. Apenas sentimos desânimo, tristeza, angústia, ansiedade, mas poucas pessoas têm coragem de raciocinar essas emoções, de trazê-las para a consciência. Como eu costumo dizer, esse é o nosso segundo poder, dado pelo nosso Criador. A capacidade que temos de raciocinar as nossas emoções, de trazer a nossa emoção para a consciência. Por exemplo, quem vive preso ao medo de risco, e só vê risco o tempo todo, em toda parte. Quem vive alimentando culpa dificilmente acredita que merece ser feliz. Quem guarda ressentimento acaba carregando um peso que impede o seu crescimento. Quem guarda o sentimento de não merecimento dificilmente vai conseguir prosperar, porque acredita que não merece. E assim por diante. E pouco a pouco esses sentimentos deixam de ser apenas emoções passageiras. Eles se tornam hábito e pode até se tornar identidade. Por exemplo, sou fraco, sou azarado, não sou merecedor, sou burro, nada funciona para mim. E aquilo que repetimos emocionalmente acaba moldando a nossa personalidade. E aquilo que expressamos por palavras se torna profecia. Da mesma forma acontece com os sentimentos positivos. Quando cultivamos gratidão, começamos a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Quando desenvolvemos a esperança, encontramos força, coragem para continuar, mesmo nos dias difíceis. Quando fortalecemos a confiança, aprendemos a enfrentar os desafios com mais seriedade, com mais disciplina. Os problemas não desaparecem, mas nós nos tornamos maiores do que eles. Essa é uma grande diferença e faz uma diferença enorme em nossa vida. Eu não tenho dúvida de que uma das maiores missões da nossa vida é aprender a lidar com as nossas emoções, a nossa dimensão mais profunda. Isso porque não basta apenas mudar o pensamento. Mudar pensamento é fácil. O difícil é reprogramar a nossa programação interna, encontrar as memórias traumáticas e curá-las, como também mudar as memórias corporais, a energia do nosso corpo, aquelas que já estão incorporadas em nós
a capacidade de ir ao encontro da nossa criança interior, ir lá, encontrá-la, curá-la e amá-la. Assim como estudamos para desenvolver a nossa inteligência, também precisamos aprender a desenvolver maturidade emocional. Como já vimos, temos o poder de controlar a nossa mente, temos o poder de controlar as nossas emoções. Não é negar, é trazer para a consciência, para o eu crítico, para o eu adulto, para o eu sábio, iluminado pelo meu eu espiritual, e questioná-la, raciociná-la, criticá-la, refleti-la, não apenas sentir e deixar que elas continuem livres, conduzindo os nossos pensamentos. Então eu preciso alinhar pensamentos, palavras e sentimento no positivo. Agora, quando eles estão no negativo, nos gera problema. Eu preciso ter consciência, eu preciso, com a luz e a força do eu espiritual, assumir o comando e o sentir o que eu preciso sentir, mas não aceitar como sendo verdade absoluta. Mas o que hoje eu estou sentindo, eu estou assim, está tudo bem. Sinta aquilo que você tem que sentir, viva aquilo que você tem que viver. Mas comece a romper com essa emoção. Comece com coragem e sabedoria, com a luz do eu espiritual, a colocá-la no seu devido lugar. Quando essa emoção bate forte, sinta de forma consciente, mas apenas comece a questionar, comece a criticar, acolha, aceite, é um passo importante do processo da cura e transformação. Eu educar não significa deixar sentir tristeza, medo ou frustração. Eu preciso entender que as emoções fazem parte da experiência humana. O verdadeiro aprendizado está em não permitir que elas passem a conduzir as nossas decisões. Então, quando eu sinto raiva, eu posso escolher entre o equilíbrio ou não. Quando sentir medo, eu posso escolher em agir com medo mesmo ou não. Quando sinto tristeza, eu posso escolher se essa emoção vai permanecer ou eu vou perder toda a minha esperança de viver, entrando num desânimo, numa tristeza, até numa depressão. Essa transformação acontece pouco a pouco. Então, cada gesto de gratidão fortalece nossa mente. Cada atitude de perdão alivia o nosso coração. Cada palavra de incentivo modifica o nosso estado emocional. Escolhas baseadas no amor. Escolha, faça as suas escolhas com base no amor. Então, isso fortalece a nossa paz interior. A mudança verdadeira nunca acontece de uma só vez. Ela acontece diariamente, através de pequenos passos, de pequenas escolhas. E quando conseguimos fazer isso, damos um passo importante ao nosso processo de cura e transformação, o novo alinhamento, onde nossas vozes internas começam a trabalhar alinhada. O eu consciente, o eu emocional, o ego e o eu espiritual passam a caminhar na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo foco, gerando novos pensamentos positivos, sentimentos e palavras positivas. Hoje sabemos, através das pesquisas, que o pensamento possui uma natureza elétrica, apenas elétrica, enquanto o coração produz um campo magnético extremamente poderoso. Independente da linguagem científica que se usa, existe uma verdade muito importante atrás dessa teoria, atrás dessa ideia. A nossa vida encontra equilíbrio quando conseguimos o nosso alinhamento entre pensamento e sentimentos e palavras, quando elas passam a caminhar na mesma direção, quando passamos em paz, mas alinhamentos, esse alinhamento interno. Então a gente passa, a gente pensa em paz, faz esse alinhamento, criamos divisões assim muito importantes dentro de nós. E quando desejamos prosperidade, mas sentimos medo do futuro, essa energia então ela fica fragmentada. Agora, quando queremos isto,
Nós precisamos alinhar de forma positiva tudo isso, não deixando com que essas feridas do passado elas continuem influenciando a nossa vida, porque isso gera apenas conflito. É por isso que não basta apenas repetir frases positivas. É preciso sentir aquilo que desejamos construir. A palavra deve se tornar carne. Quando o pensamento, o sentimento entram em sintonia, nasce uma força extraordinária. Então eu passo a expressar isso de forma em palavra. E essa coerência fortalece as nossas decisões. É essa coerência que nos ajuda a perseverar. É essa coerência que transforma pequenas atitudes em grandes mudanças. Por isso é importante a gente entender o quanto é importante a gente entender os mecanismos da mente. Eu espero que você tenha percebido que a maior transformação da sua vida não começa do lado de fora, ela começa dentro de você. Começa quando os seus pensamentos deixam de lutar contra os seus sentimentos e quando a tua palavra começa a expressar o que o teu pensamento está falando, aquilo que você está sentindo. Então, quando mente e coração aprendem a caminhar junto, pense sempre nisso. O pensamento mostra a direção, mas os sentimentos que fornecem a energia necessária para percorrer o caminho. Por isso, cuide dos seus pensamentos, mas também cuide principalmente da qualidade dos seus sentimentos que você está alimentando todos os dias. Cuide das suas emoções. Como eu costumo dizer, a emoção é a senhora que comanda a nossa vida. Gostou deste conteúdo? Então eu peço novamente, curta, comente, compartilhe e venha fazer parte desta corrente do bem, se tornando sal da terra e luz do mundo, para que você possa iluminar mais vidas, mais pessoas, apenas curtindo, comentando e compartilhando. E caso você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E caso você não me segue lá no Instagram, me siga para que você possa ter sempre atento a todos os conteúdos que eu posto todos os dias. Por isso, gratidão. Lembre-se, toda grande transformação começa dentro de você. Até o próximo vídeo, até amanhã.